Olá, estamos chegando com o primeiro programa Viva Esportes de 2018, primeiro programa inédito, estreando o mês de fevereiro. Confira aí os principais destaques do programa de hoje. Fomos até a sede Romão Rodrigues Branco, conhecer um pouco mais do golfe e também da escolinha. Atletas do tênis mudaram de raquete e garantiram conquistas no pádel. Renato Ramalho, ex-atleta olímpico, falou sobre a sua trajetória dentro das piscinas. O golfe é um esporte muito conhecido por todos nós aqui do Clube Curitibano. E você que acompanha o Viva Esportes sabe que volta e meia a gente sempre traz uma matéria falando sobre as principais jogadas, sobre algumas curiosidades desse esporte. Mas essas curiosidades não param por aí. Você sabia que um atleta pode utilizar até 14 tacos em uma única partida? É isso mesmo. E nós vamos descobrir agora como é que eles fazem para utilizar todo esse arsenal de tacos que está à disposição. Confira aí. Então chegou a hora da gente descobrir quais são esses 14 tacos que um atleta pode usar no golfe durante uma única partida. E para explicar isso para a gente, mais uma vez, Vitão. Beleza, Vitor? Tranquilo? 2018 de muito sucesso para vocês aqui no golfe. Explica pra gente então, 14 tacos, ele pode usar até 14, não significa que ele queira ir pro campo com os 14, mas ele pode usar até 14, né? Perfeito. A regra do golfe, ela determina que o jogador deve levar no máximo 14 tacos pro campo de golfe. Mas isso não significa que existe somente 14 tacos. Eles são divididos em subcategorias, que é o que eu vou demonstrar para você agora, que a gente pode chamar as categorias dos drives e madeiras, que são os tacos que mandam a bola mais longe, né? Você pode perceber que normalmente as varas são de grafite, tem uma flexibilidade maior, ou seja, ela consegue gerar muito mais velocidade na cabeça do taco, ou seja, despachando muito mais longe a bola. A cabeça é maior, com centro de gravidade diferente. Então esses são os drives das madeiras, usados para sacadas longas. Tá. Por exemplo, aqui no buraco 1 nós estamos num par 4, pode usar esse taco para deixar mais próximo ao green para ter uma tacada de aproximação. E aí nós vamos para a categoria dos ferros, né, dos irons, que eles são enumerados sempre em números na sequência, 6, 7, 8, 3, 4, 5. E quanto menor for esse número, significa que maior vai ser a vara, mais comprida, e menor vai ser o loft, esse ângulo que forma. Ou seja, a bola vai mais longe e mais baixa. Então o ferro 3, que é esse que eu estou na mão, vai acabar mandando mais longe do que o ferro 6. Mas o 6 ela vai mais alto. Mais alta, vai um pouco mais alto, um voo mais alto. Então normalmente os ferros nós usamos para atacadas de precisão. Quando nós queremos atacar a bandeira, quando nós temos um tiro mediano para o green e precisamos atacar a bandeira. E dentro da categoria dos ferros nós ainda temos os wedges, que são os sand wedges, que são os tacos que nós usamos para areia, quando nós estamos na areia, ou próximo ao green querendo atacar a bandeira. Então são esses tacos que nós usamos. A vara é menor, porém o loft do taco, ele é maior, ela é mais aberta, ou seja, ela vai subir ainda mais, porém a distância dela vai ser muito mais curta, aumentando a precisão do jogador. E nós temos a última categoria, que é onde termina o jogo, que nós chamamos de coração do campo, que é no green, os tacos que são os putters, que são os tacos que a gente usa somente para rolar a bola até o buraco, para terminar o buraco, para terminar a tacada. E esse taco aqui, ele tem uma variação? O putter é o taco que mais muda de formato. Esse meu modelo, por exemplo, é um mallet, que nós chamamos, que a cabeça é maior. Mas nós temos também os formatos blades, que a cabeça é mais fina. Ele também muda a grossura do grip, o comprimento da vara. Então, quando um jogador vai comprar um putter, ele fica com muita dúvida, porque a opção é o que não falta. Você falou que tem a infinidade, são várias, e como que ele decide por esse taco? O que nós pedimos sempre para eles é: procure o profissional do seu clube e faça um fitting. O fitting nada mais é que a prova, ou seja, você precisa se testar, saber a velocidade do swing do jogador para determinar se a vara dele vai ser de aço, de grafite, que vara ele vai usar, e também para saber o comprimento que ele deve usar. Isso aqui a gente está falando de adulto.
mas nós temos a escolinha aqui no Clube Curitibano também. 2018 estamos no início, então para você que tem um filho que de repente gosta do esporte, você pai que joga o golfe, quer colocar o teu filho na escolinha, agora vem as dicas para a escolinha. Muda tudo, né? Muda um pouquinho, muda um pouquinho. Eu vou pegar uma bolsa da escolinha para nós vermos melhor. Primeiro, lógico que o tamanho dos tacos são muito menores, mas o que nós falamos... O número de taco diminui também? Diminui. Quanto menor for a idade da criança, menos taco ela vai ter na bolsa. Por quê? Porque a criança está desenvolvendo habilidades. Ela não vai precisar 14 tacos com uma diferença muito pequena de um para o outro. Por exemplo, aqui eu tenho um ferro 7 e um ferro 8. A diferença que dá de um para o outro de tamanho é meia polegada, se você for ver no final do taco. E o loft dele, que é esse ângulo, de 4 graus. Então... Porém, nós temos o taco da escolinha, que tem um taco que equivale exatamente ao ferro 7 e 8. 7 e 8. Então, ou seja, ele tenta deixar a criança com menos opções para ficar mais fácil dela jogar. No campo de golfe, quando nós temos muitas opções, também geram-se muitas dúvidas. Então tem que tomar um pouco de cuidado. E como a criança está desenvolvendo a parte cognitiva, é mais para desenvolver habilidades e também para carregar menos peso. Então não há necessidade de ela ter 14 tacos. Normalmente você trabalha com uma sequência entre até 5 anos, 4 tacos, até 6, 7 anos, 5 tacos, e assim vai. A criança vai melhorando, desenvolvendo habilidades, vai aumentando o número de tacos, para ela aumentar as decisões dela também no campo. Os tacos, eles são praticamente a mesma coisa desse daqui, então. Com a cabeça maior, para a bola mais longe. Temos o drive juvenil aqui também das crianças. Você vai ver que não muda nada para o meu drive. O que muda é o comprimento da vara. A cabeça aparecia, o peso. Quando nós estamos passando para os pais as informações, os pais às vezes querem fazer algumas economias que não valem a pena, principalmente quando está trabalhando com criança. Tomar muito cuidado com o crescimento motor, porque para a criança influencia muito isso que você disse. O que importa no taco é o tamanho da vara e o peso dele. Às vezes, meu filho tem 8 anos, vou economizar um pouco, vou comprar um de 10, quando ele tiver 10 já vai estar bom. Mas você vai estar piorando ele quando ele tiver 8. O desenvolvimento motor dele. Ele não vai conseguir gerar velocidade e, consequentemente, a técnica dele também vai ser piorada. E às vezes acaba até frustrando, né? Porque ele não consegue atingir aquele resultado que ele esperava e de repente, não, o golfe não é para mim, não quero mais praticar por conta disso. Exatamente, é uma decisão simples que acaba afastando um potencial jogador. Os outros tacos aqui, basicamente a mesma coisa? Mesma coisa, também temos um sand wedge, parecido com esse sand wedge que eu tenho aqui. Que é esse aqui, que são os tacos que nós usamos para areia, tacadas próximas ao green, a face é parecida, o ângulo do taco. Então eles são bem parecidos, eles não mudam muito. O que muda é o tamanho da vara, como eu disse, e o loft de um para o outro, mas esse aqui a ideia é a mesma. E esse é um putter juvenil. Putter juvenil, né? Que é da mesma categoria dos meus putters, do meu putter, que é um mallet também. A cabeça maior, mas isso é uma questão mais do jogador, porque ele tem mais confiança e propriocepção para poder jogar. Como que é o trabalho da escolinha de golfe no Clube Curitibano? Nós tentamos trabalhar com 5 pilares. O primeiro pilar é que tem que ser divertido. Nenhuma criança joga ou pratica algum esporte sem diversão. O segundo é que ele tem que ter amigo. E o golfe é um esporte muito solitário. Então nós tentamos fazer turmas com mais crianças para poder criar essa parte de sociabilização. O terceiro tem que ter gasto calórico. Eles precisam se locomover. O quarto, eles têm que se sentir bem fazendo aquilo. Ou seja, a parte motivacional que nós estimulamos nas crianças durante as aulas e o processo é muito grande. Toda aula é uma aula diferente, com aspectos e metas diferentes. E o quinto, eles têm que ser bons no que fazem. Muita gente fala que o golfe é um esporte difícil, mas é que normalmente começou aprendendo errado. E aí ele se torna frustrante. Então nós seguimos o golfe de trás para frente. Ao invés de ensinar a tacada, que é mais difícil, nós vamos das mais fáceis, porque elas vão ajudar a desenvolver a mais difícil. E isso ajuda muito a criança a ter o controle nos tacos, no seu corpo, conhecer. E o mais importante, como eu disse, o primeiro pilar é o que vale, que tem que ser divertido. E eu convido aos pais que estão assistindo, quem tem filho, que não conhece o golfe, que já conhece o golfe, que venha participar, porque o Clube Curitibano hoje é o primeiro clube que tem uma escolinha com metodologia no Brasil inteiro. Nós temos mais de 30 crianças hoje em dia e tentando cada vez mais lançar garotos para jogar o Tour Juvenil e futuros atletas.
Então tá aí, mais uma curiosidade sobre esse esporte tão praticado aqui dentro do Clube Curitibano.